Nós estamos vivendo a época da mentira. O filósofo francês Nietzsche, um dos ideólogos da filosofia do direito, ele dizia o seguinte: ele dizia que o homem nasce, ele levanta, na verdade, ele levanta com o pé na mentira e dorme com o pé na verdade. Ou ele acorda mentindo e dorme falando a verdade. E a própria lei permite que um advogado ele produza falsas provas ou mentira para defender o seu cliente, que ele minta em juízo. E as próprias pessoas aprenderam a fazer isso. Dado que eu fui numa audiência e eu morava naquele lugar, naquela comunidade, e o líder comunitário disse: eu não conheço ele, ele não mora aqui, ele não mora lá, e eu não tenho certeza. Ele me via todo dia. Durante 15 anos eu morava ali, frequentava ali, pagava ali. Mas quando eu o processei, porque ele não queria que eu participasse de uma eleição comunitária, querendo me impedir porque eu era estudante de direito, e ele estava envolvido num imbróglio político, num esquema de corrupção, então ele disse: eu não conheço ele, eu não sei quem é ele. Então, moral da história, um mentiroso. E nós estamos vivendo um Brasil de mentira, ou de mentiras. Bolsonaro é o mito, Bolsonaro é cristão. É mentira. Não é. Por quê? Dado que Jesus ele disse que pelos frutos nós conheceríamos a árvore. E Bolsonaro nunca foi cristão, nem aqui e nem na China. Nem aqui e nem na China. Ele é apenas um camarada que se locupleta com uma parcela ideológica dos cristãos conservadores, assim como em 1964 houve um golpe militar baseado na Marcha das Famílias. Aproveitaram que a classe média estava revoltada com um movimento muito liberal, neoliberal, liberdade, e ela não concordava, apesar de ser uma hipocrisia, porque a classe média e a classe rica vive uma hipocrisia. Eles dizem que são bonitinhos por fora, mas por dentro estão cheios de porcaria. É o que Jesus chamou de sepulcros caiados. Por fora são bem pintadinhos, mas por dentro estão cheios de osso podre. Com aquela sociedade da época do próprio Cristo, que eram os fariseus, os escribas, os saduceus, os zelotes. Tudo gente, zelotes eram os chamados patriotas. Tudo gente que praticava o pior tipo de libertarismo. É uma sociedade libertária, uma sociedade onde
vence o mais forte. É o Pablo Escobar brasileiro. Porque Pablo Escobar, ele fazia o que ele queria, inclusive construiu a própria cadeia dele. Dado que ele mandava no país. E ele era o cara da Colômbia. Quem? Pablo Escobar. Então, Jesus foi muito claro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando da verdade absoluta. Ele não está falando da verdade relativa, porque a verdade relativa, muitas vezes, ela é dogmática. Lembra quando aquela mulher foi ser apedrejada pelos fariseus? Trouxeram até Jesus e ele disse assim, ela tem que morrer porque ela foi pega em adultério. Aí Jesus olhou para ele, Jesus ficou escrevendo na areia com o próprio dedo e disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra contra ela. As pedras naquela época eram trabalhadas em 3 dimensões. Isso foi descoberto pelos arqueólogos. Isso eu aprendi lá quando eu fiz teologia. Quando eu estava lá fazendo a especialização em teologia na UFS. Eram pedras em 3 dimensões. Ela era lixada, em forma de triângulo, e lixava a pedra e aonde ela batia furava, virava uma arma. Só que essa arma só funcionava para as mulheres. O cara que adulterou com a mulher pecadora, eles não trouxeram. Por quê? Porque ele fazia parte do alto clero religioso da época. Dos tradicionais. Mas a mulher era pobre. Então joga pedra na Geni. Mas aí Jesus disse, aquele que não tiver pecado, ele traz o quê? Ele tira o conceito de verdade absoluta, de verdade relativa e estabelece o conceito de verdade absoluta. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ninguém teve coragem. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Jesus conhecia o interior de todos. Eu tenho um amigo que ele foi, há muitos anos que eu não vejo, ele é missionário, e ele trabalhava vendendo sacolas. Sacola para vendas, vendinhas, e ele ia pelo interior fora, ele tinha um Del Rey, ele saía. E ele ia evangelizando, ele chegou numa fazenda, passou numa fazenda, e ali um fazendeiro rico, família bem organizada, e ele perguntou, o senhor não gostaria de entregar a sua vida a Jesus? E ele disse para o meu amigo, Fornazier, eu não preciso entregar minha vida a Jesus, porque eu sou um homem casado, eu sou um homem que eu nunca fiz maldade nenhuma, eu nunca traí minha mulher. E aí Fornazier disse para ele, sim, você nunca adulterou contra sua esposa, mas e aqui, ó, na sua cabeça? Você já adulterou? Aí ele disse o seguinte, aí é difícil. Dizer que eu nunca pensei em outra mulher, aí é difícil. Aí Fornazier disse, então, Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher
com um pensamento impuro, ele já adulterou com ela. Então ele nem precisa praticar o ato, basta olhar e pensar que já cometeu o pecado. E aí o homem entendeu. Então, quando eles vieram apedrejar aquela mulher pecadora, Jesus olhou para eles e disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele traz o conceito de verdade absoluta. E tira o conceito de verdade relativa, porque a verdade relativa, ela se dissolve. E a verdade absoluta, ela é duradoura. Foi por isso que Pilatos perguntou para Jesus. E Jesus falou: eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos perguntou para ele: o que é a verdade? O que é verdade? Porque há o conceito grego de verdade absoluta e verdade relativa. Mas só existe uma verdade duradoura. É a verdade absoluta. Porque a relativa, ela pode ser sofismática. A pessoa consegue absorver alguém dentro da lei com uma prova forjada. Não é verdade. Dado que o Nietzsche, o filósofo alemão, diz o seguinte: o homem amanhece com o pé na mentira e dorme com o pé na verdade. Ele amanhece mentindo e vai dormir falando a verdade. Mas eu gostaria de trazer aqui, olha, mais uma vez um pouquinho desse livro, Crônicas de um Mundo Louco. Você vai ver que aqui nós temos uma criança subnutrida. Subnutrida. Essa criança está vivendo uma subnutrição. Isso aqui antes da pandemia. Isso é do desembargador Phil Rosa, do Tribunal de Justiça. Então essa criança passa fome no mundo. Mas o mundo não vê isso. As pessoas que passam fome no Brasil e no mundo, eles estavam invisíveis, só apareceram agora por causa da pandemia. E ainda continuam passando fome. Mas ele diz o seguinte, ele usa a frase no livro dele o seguinte: tem tubarão no nosso mar. Tem tubarão no nosso mar. A frase é dele. A frase na verdade é de outro, né? Outro filósofo. A frase é de Otto von Bismarck, famoso chanceler alemão, que disse o seguinte: nunca se mente tanto como antes de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma pescaria. Esqueçamos as eleições e as guerras e fiquemos com as pescarias. Esqueçamos das eleições e das guerras e fiquemos com as pescarias. O que Pedro Valles, Phil Rosa, está querendo enunciar? Ele está querendo dizer o quê, ao meu entender? Uma eleição, qualquer um pode ser. Não presta para nada. Uma guerra também não presta para nada. Para que presta a guerra? Guerra presta para quê? Para nada. Não muda nada. É só um saldo de mortos que fica no final. Uma montanha de mortos. O cara que é best-seller e que mais famoso no mundo é Hitler.
Ele escreveu o livro A Arte da Guerra. E olha quantos males esse homem fez no mundo. Agora, vamos à pesca. Depois de uma pesca, se mente. Só que uma pesca, ela traz alimento. Pode não trazer aquele peixe gigantesco que o pescador disse que é, mas ela traz um peixe. Ela traz alimento. Ela traz nutrição para as pessoas. E o grande evangelista chamado Irmão André, que escreveu o livro Não há Portas Fechadas, ele diz o seguinte: se nós tivermos 15% da população fazendo a pressão pelo bem, nós vamos ter uma sociedade mais justa. Mas se nós tivermos 5% apenas fazendo bem e o restante fazendo mal, nós vamos ter uma pressão pelo mal. E é isso que está acontecendo. Nós temos uma pressão pelo mal no Brasil. Nós temos uma lavagem cerebral. Porque nós temos no Brasil um governo anarquista. Democrático, mas anarquista, que vai carcomindo as instituições. Ele corrompe o Ministério Público, quando coloca alguém dele lá para dar proteção aos filhos do presidente. Ele corrompe o Exército, como troca as forças do Exército, os principais líderes que não concordam em ser subserviente a ele, que não concordam, para colocar outros que sejam subservientes, para dizer, eu tenho lá uma segunda milícia. Porque ele já tem uma primeira. É por isso que ele vem se elegendo sucessivamente. Lembra do Cabo Camata? Aqui no Espírito Santo? Ele dizia o seguinte: nós vamos usar uma vara de gurugumba, nós vamos amarrar pessoas nos postes, nós vamos amarrar pessoas, vamos fazer o micro-ondas. E aí ele instaurou o banditismo na política. Ele começou a usar expressão de bandidos. E ele quase ganhou uma eleição para governador. Perdeu para Vitor Buarque, do PT. E depois ganhou a eleição como prefeito de Vila Velha. E ali ele estabeleceu a sua visão de pressão pelo mal. E ali ele disse: só saio daqui, tentaram fazer impeachment, só saio daqui no caixão. Porque ele era um combatente. O combatente, ele é suicida. Ele só sai no caixão. Ele aprendeu a arte da guerra. Só sai daqui no caixão. Os mártires, né? Em tese, os mártires do islamismo, do Boko Haram e de outros grupos fanáticos, não o Islã em si, mas de grupos fanáticos, eles amarram uma bomba no corpo e explode. Só sai dali morto. E sabe o que eles acreditam? Nós vamos chegar
lá no paraíso, com Maomé, com 70 virgens, e vamos estar num jardim bonito, semelhante aos jardins suspensos da Babilônia, e vamos estar tomando uma água de coco com Alá, com Maomé, mas nós precisamos explodir o nosso próprio corpo, desde que nós, nessa explosão, levamos 100, 20, 1000, tantos conosco. Essa é a missão do suicida. Lembra dos kamikazes? Os kamikazes eram combatentes japoneses que amarravam uma bomba no corpo, entravam dentro de um avião cheio de bomba e jogavam o avião sobre o país que eles estavam em guerra. E explodia. Ele morria, mas explodia tudo. Então, gente, qual é a missão do suicida? A missão do suicida é morrer eu. Você lembra que o Bolsonaro ele disse que morram uns 30 mil. Nem que morra inocente, mas tem que matar uns 30 mil. Olha a visão. Ele disse isso, gente. Tem gente pensando que Bolsonaro está querendo dar golpe. Ele não quer dar golpe. Ele quer continuar com o governo do jeito que está. Ele usa a liberdade democrática para ir colocando os dele. Ele colocou o Centrão lá, porque o Centrão vai sugar dele até as calças. Mas para ele não importa. Porque o Lira e o Pacheco, sei lá, não vão assinar o pedido de impeachment dele. Agora ele trocou os líderes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, porque o Pijol não concordava. Ele disse, não, nós somos do Exército, nós temos um compromisso com o Brasil, de proteger o Brasil, e não de proteger político. O Guedes, mesmo aos trancos e barrancos, tomando prejuízo, mas as coisas vão andando. Cada vez mais tirando do pobre e sustentando as forças capitalistas mundiais. Porque o caixa público do Brasil, que está lá fechado, eles não abrem. Por quê? Porque tem que manter esse dinheiro para manter o fluxo do capital para os milionários do mundo. Enquanto a ajuda emergencial agora é 150 ou 250, a depender do número de família. Enquanto os pobres morrem de fome, Bolsonaro gasta R$500 só no café da manhã. E qual é o preço que eles pagam para que os pobres tenham alguma coisa? Nenhum. Eles não tiram nada deles. Pelo contrário, eles querem votar. Quiseram votar agora. Um maluco lá queria dar mais poder para o Bolsonaro. Agora, gente, nós não podemos estar com a nossa mente cauterizada. Eu, em 2016, conheci o Bolsonaro pessoalmente. Eu conheci ele pessoalmente. Um amigo me convidou, vamos lá conhecer o mito e tal. E eu fui, eu era estudante de Direito, primeiro período. E eu vi a peça. Ponto 40 na cintura, uns 50 homens, tudo armado. E eu saí dali. Eu saí dali porque eu vi, eu estou diante de um maluco. Mas algumas pessoas que não
pesquisam, não estudam, não procuram se preparar, não procuraram se preparar, qualquer coisa para eles se apegam. É como os fanáticos que seguiram ao Jim Jones. Lembra do pastor do diabo? Pois é, ele levou 1000 pessoas a tomarem cioneto, veneno, dizendo que eles iam para o céu. Lembra do reverendo Moon, que dizia que era Jesus? Ele dizia o seguinte: eu sou Jesus, lá da Coreia, eu sou Jesus, o maior sonegador de imposto do mundo era o reverendo Moon. Eu sou Jesus e já morreu. Eu sou Jesus e quero que vocês apenas me aceitem como Jesus. Lembra do Henri Cristo, brasileiro, pernambucano? Ele usava uma coroa de flor, não era de espinho, não. Andava de patinete e tinha milhares de seguidores. Lembra daquele Jesus Cristo porto-riquenho, que lá em Porto Rico tinha 9.000 seguidores e que colocava 666 na canela das pessoas que seguiam ele? Veio em São Paulo e empresários dizendo: ele é o Jesus, ele é o Jesus. Só se for o Jesus do inferno. Porque aquele Jesus, o nosso Jesus, ele não prega violência. Ele prega a paz e o amor. E Bolsonaro não é Messias nem aqui e nem na China. Ele pode ter esse nome, mas aqui e nem na China ele é Messias. E, aliás, nem cristão ele é, porque ele está assentado sobre 314 mil mortos no Brasil. O sangue desse povo está na mão dele, porque ele desprezou a doença lá no início, brincando. Mas vocês pensam que ele está se preocupando com isso? Não. Ele está preocupado em levar o projeto dele neoliberal até o final. Ou seja, o verdadeiro suicida querendo se explodir, mas desde que ele leve a metade do Brasil com ele. Então, gente, entre escolher a guerra, a política e a pescaria, fique com a pescaria. Que a pescaria, pelo menos, traz alimento para casa. Fiquem na paz.